Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez vamos estudar a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. E antes da gente começar a ler, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, a tua palavra está aberta. E te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Abençoa, Pai, esta pessoa que agora está assistindo e que ela possa entender da melhor forma e que tua palavra ela possa ser penetrada em vários corações. Nos ajuda, Pai, a compreender e nos orienta com teu santo e maravilhoso bom Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje como tema vamos estudar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Ele lhe respondeu ao pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrassemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja que é uma história muito interessante. Um pai tinha 2 filhos e o filho mais moço ele pediu a parte dos bens que lhe cabe, pediu a sua herança, né? E o interessante aí é que no Oriente Médio a herança só é dada quando alguém morre. Então foi ele dizendo assim: Pai, me dá a minha herança. Pai, morre. Ele declarou que o pai estava morto, porque a herança só é dada quando alguém morre. Então ele pegou aquela herança e partiu para uma terra distante, onde lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele não teve sabedoria e em certo momento sobreveio aquele país uma grande fome, onde ele começou a passar necessidade, começou a passar fome
e ele se agregou a um dos cidadãos, onde ele começou a guardar porcos. E ali ele começou a desejar das alfarrobas que os porcos comiam. Veja que ele chegou ao ponto de desejar a comer comida de porcos. E o interessante aí, qual é a ideia do inimigo? É te tirar da mesa e te fazer comer no chão. Mas é a ideia do Pai, é te tirar do chão e fazer você voltar a comer à mesa. E depois disso, ele começou a pensar. A partir do momento que ele começou a desejar aquela comida de porcos, só que ninguém lhe dava nada, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Naquele momento, ele, ao voltar para casa, o pai o avistou. E o incrível aí que acontece é que esse pai, ele correu, ele o abraçou, ele o beijou. Veja que ele não questionou o que o filho fez. Ele apenas o recebeu de braços abertos. Que interessante. E o incrível também é que naquele tempo, no Oriente Médio, um senhor de idade, ele não corria porque era desonroso. Mas quando ele viu seu filho, ele não quis saber disso, ele apenas correu, abraçou e o beijou. E ele mandou matar um novilho cevado, trazer uma roupa, ele mandou colocá-lo em um anel, vestes, sandálias nos pés. E não é simplesmente eu falar para você que está no vídeo: vai tirar essa roupa porque tu estás sujo. Não. Naquele tempo significava liderança, honra, ou seja, este é o meu filho. Ele não é o meu servo, ele é o meu filho. E naquele momento, o filho mais velho, ele estava no campo. Quando ele voltava, ele perguntou a um dos afilhados, o que estava acontecendo ali. E ele respondeu a ele que o irmão dele tinha voltado, que o pai mandou matar um novilho, e estão se alegrando. Mas naquele momento o irmão mais velho se indignou. Aí eu pergunto a vocês que tem um irmão, uma irmã: se você pegasse um dinheiro, se seu irmão pegasse um dinheiro, saísse, pegasse uma herança, saísse, gastasse dissolutamente, e quando voltasse seu pai o recebia com alegria, tranquilamente, como você se sentiria? Indignado, você ia se irar. Eu também ia. Mas ele se indignou, ele não gostou, e naquele momento ele disse: Pai, eu sigo todas as tuas leis, eu nunca transgredi nem sequer uma ordem tua, mas tu nunca me deste nem sequer um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Mas vem esse teu filho. Veja que ele disse esse teu filho, ele não disse meu irmão, ele disse esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado? Aí o pai responde: filho, tudo que é meu é teu. E era preciso que a gente se regozijássemos e se alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja um fato interessante, que parece que essa história ela não tem fim. Parece que não tem fim. Mas você que está com sua Bíblia aberta aí, qual é a primeira palavra que começa essa parábola? Continuou. Continuou. Então, se continuou, tem alguma coisa antes. E o que tem antes aí? A parábola da dracma perdida. Dracma é moeda. Então, uma mulher
que tendo 10 dracmas se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que uma mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dentro de casa, ela começou a varrer, acendeu uma candeia, começou a varrer, e quando achou, se alegrou, foi se alegrar com as amigas. E o Senhor, ele termina essa parábola dizendo que haverá mais festa no céu, né? Há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Só que tem um fato interessante também. Qual é a primeira palavra que começa essa parábola? Ou. Se você olhar aí, começa com ou. Ou o quê? Conjunção alternativa. Então deduz que tem alguma coisa antes. E o que tem antes aí? A parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja que certo homem tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma no deserto. E quando achou, colocou no ombro e foi se alegrar com seus amigos. Então, se novamente ele termina que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Só que tem um ponto interessante de novo. Qual é a primeira palavra que começa essa parábola? Então. Então o quê? Deduz que tem algo antes. E finalmente o contexto está aqui. Jesus, ele recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Veja que Jesus, ele estava comendo com pecadores e publicanos. Ele recebeu eles. Veja que essa história ela é contada em uma porta de uma casa. Que dentro estão publicanos e pecadores e fora estão escribas e fariseus. Aí Jesus diz assim: espera aí, vocês vão ficar aí murmurando ou vão entrar para se alegrar conosco? Aí Jesus diz: então eu vou contar 3 historinhas para vocês. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço, e etc. Então, veja que eu vou fazer uma pergunta a você. Ovelha sabe que está perdida? Me responda. Sabe, não sabe? Ovelha sabe que está perdida. Dracma sabe que está perdida? Dracma é moeda. Não sabe. Não sabe que está perdida. Então, os publicanos e pecadores que estão dentro da casa representam a ovelha que sabe que está perdida. E eles sabiam que estavam perdidos. E os escribas e fariseus representam a moeda que se perdeu dentro de casa, mas que não sabiam que estavam perdidos. Você entendeu? Essa parábola não é sobre uma parábola do filho pródigo, mas é de um pai amoroso e de seus 2 filhos perdidos. Eu não sei com qual você se identifica, se é com o filho mais moço, se é com o filho mais velho, se é com a dracma perdida, se é com a ovelha perdida, mas eu quero te dizer algo. Essa ovelha, ela estava perdida num deserto,
fora de casa, representando o filho mais moço. Essa dracma estava perdida dentro de casa, representando o filho mais velho. Ele também estava perdido. Ele também recebeu a herança. Ele poderia repreender ali o seu irmão. Ele poderia dizer: respeite nosso pai. Mas ele ficou em silêncio. Por que ele recebeu essa herança mesmo? Recebeu. Ao que diz: e lhes repartiu os haveres. Está no plural. Ele também recebeu. Então, eu não sei com qual você se identifica. Que seja perdido fora, que seja perdido dentro de casa. Mas eu sei que tem alguém que está à minha procura. Você sabe que tem alguém que está à sua procura. E uma vez que você foi salvo, dê a oportunidade da graça de Deus salvar outra pessoa também. Não fique aí fora murmurando. Não fique aí fora murmurando. Mas dê a oportunidade. Da mesma forma que você foi salvo. Deixe Deus salvar outra pessoa. Deixe Deus salvar o seu irmão também. Não fique murmurando. Que Deus Ele pode. Que Deus Ele te abençoe. Que você possa entender que Deus Ele está à sua procura. Muitas das vezes é o que está acontecendo hoje. Pessoas dentro da igreja, mas elas não sabem que estão perdidas. Elas não sabem. Ou sabem. E pessoas fora que estão perdidas também. Então faça valer a pena. Viva para Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você quer ir para o céu. E lembre-se, quando você fizer algo de errado, se arrependa. Porque Ele está de braços abertos, esperando por você. Não é sobre um pai, não é sobre a parábola do filho pródigo, mas é sobre um pai amoroso e seus 2 filhos perdidos. E uma lição que eu aprendo é que Deus Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Mas qual é o seu papel na salvação? É não atrapalhar a Deus. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Mas uma lição eu aprendo quando estiver me afogando. É não atrapalhar o papel do salva-vidas. Que Deus te abençoe. Que você possa refletir. Porque Ele está de braços abertos, esperando por você. É sobre um pai amoroso e seus 2 filhos perdidos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber mais vídeos assim.